texto com a igreja, que está lá em Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo 26, nós vamos ler do verso 17 ao verso 30. Se você puder deixar sua Bíblia aberta em Mateus 26, nós vamos ler alguns versículos em ordem sequencial. Os irmãos que estão se achegando, temos os nossos voluntários que vão auxiliá-los a sentar. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Caiazinho. Quebra tudo aí, Caio. Coisa linda. Amém. Mateus 26, nós vamos ler o verso de número 17. Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Amém. Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta, nós vamos continuar dando sequência a essa leitura. Mas nesse versículo 17 aqui, nós estamos aqui no período da Páscoa judaica. E a Páscoa judaica era uma das 7 festas comemoradas pelos judeus no calendário hebraico. E a Páscoa é conhecida também como a festa do Pessá, ou a festa da passagem. Você provavelmente conhece o contexto dessa história. A Páscoa, ela representa para nós a libertação do povo de Israel do Egito. Você sabe que o povo judeu, o povo hebreu, ficou por volta de 400 anos cativo do Império Egípcio. E até que Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar esse povo da escravidão egípcia. Você conhece a história onde Deus envia ali 9 pragas, mas Faraó, com o coração endurecido, não libera o povo. E até que então é dito a respeito de uma última praga, que seria a morte dos primogênitos. E Deus dá uma instrução muito clara. Nós não vamos ter tempo para detalhar aqui, mas Deus dá uma instrução muito clara para o povo, que eles deveriam ali matar um cordeiro. E o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas. E onde houvesse aquele sangue nos umbrais das portas, haveria preservação. E fato é que naquela noite, o anjo da morte passou, os primogênitos dos egípcios morreram, mas os primogênitos do povo hebreu foram preservados. E ali, houve-se então a liberação do povo de Israel para que eles rumassem em direção à terra prometida. Então a Páscoa, de maneira bem simples e breve, ela representa para o povo judeu a libertação da escravidão do Egito. Amém? Glória a Deus. Dando continuidade, nós vamos ler agora o verso de número 18, que diz assim: E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Amém? Aqui Jesus então, como um bom judeu, está aqui celebrando essa festa da Páscoa com os seus discípulos. Era uma festa que deveria ser celebrada anualmente. E Jesus então manda os seus discípulos prepararem um lugar para que essa Páscoa fosse celebrada. E essa Páscoa, ela envolve a participação ali de alguns elementos. Eu quero destacar 3 elementos. Primeiro, eles deveriam comer um pão sem fermento. Você sabe que o fermento, né? Ele é utilizado para que as massas cresçam. Mas aqui o pão sem fermento, ele simboliza a contaminação que o povo tinha ali com a cultura egípcia. E o pão sem fermento aponta para essa libertação dessa contaminação, desse momento que eles viveram ali no Egito. Amém? Então eles deveriam comer esse pão sem fermento, esse pão sem mistura, esse pão sem contaminação. Havia também ali o elemento das ervas amargas. E as ervas amargas, alguns estudiosos dizem que elas representam ali a escravidão do Egito, a amargura daquele período onde os judeus foram escravizados. E eles também, como símbolo principal, deveriam imolar um cordeiro. E esse cordeiro, é interessante que toda a carne daquele cordeiro deveria ser separada do sangue, e todo aquele cordeiro deveria ser consumido naquela noite. Famílias muito pequenas poderiam dividir o cordeiro, porta a porta, e se sobrasse alguma carne, aquela carne deveria ser queimada. Então Jesus está aqui junto com seus discípulos preparando a Páscoa. E você sabe que nós estamos hoje aqui celebrando a Páscoa que Cristo Jesus ressignificou para nós. Porque os judeus celebravam ali a morte de um cordeiro,
e o seu sangue passando pelos umbrais das portas. Mas quando Jesus Cristo veio, o seu antecessor, João Batista, quando ele olha para Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora um Cordeiro perfeito viria para nos dar um novo sentido, um novo significado. E Jesus está aqui nessa última Páscoa, introduzindo agora um novo elemento, um novo rito para aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. E essa última Páscoa, ela foi cercada de um ambiente que talvez para a gente seja um ambiente que nós não vivamos hoje, mas era um ambiente muito peculiar para aquela estação, para aquele momento. Primeiro, havia um ambiente de intimidade. O versículo número 20 diz assim: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Diga comigo, à mesa. Jesus estava à mesa com os seus 12. A Páscoa de Cristo, ela nos lembra um momento de intimidade. Jesus mesmo estando consciente da sua morte, era um momento de dor, era um momento ali de aflição, era um momento de angústia. Ele estava prestes a ser levado para o Getsêmani. E eu acho interessante que muitas vezes, quando nós estamos envoltos em momentos de tristeza, em momentos de angústia, em momentos complicados, por muitas vezes a nossa tendência é ao isolamento. A gente tende a se isolar quando as coisas ficam difíceis. Muitas vezes, principalmente os homens, têm dificuldade de se expressar quando alguma coisa não sai a contento. Mas Jesus aqui nos deixa um ensino, que mesmo em momentos de aflição, a mesa não é deixada de fora. Mesmo em meio a momentos difíceis, Jesus estava em meio à comunhão e à intimidade. Amém? Esse é o ensinamento que Cristo deixa para nós. Nós sabemos que hoje um dos sinais, dos primeiros sinais de adoecimento emocional, são as pessoas tenderem ao isolamento. Mas Jesus, mesmo em momento de aflição, Ele estava junto, em intimidade, em comunhão com seus discípulos. Eu quero que essa Páscoa, irmão, seja esse símbolo para mim e para você, que nós possamos nos lembrar sempre, quando lembrarmos da Páscoa, que a Páscoa nos aponta para um momento de comunhão. Eu quero declarar que você não vai estar sozinho, você não vai caminhar sozinho, mas a presença de Deus vai estar com você, e você também não vai se sentir sozinho, porque existe uma comunidade para caminhar junto contigo, existe a comunhão dos santos, e ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, já dizia o salmista. Amém? Páscoa de Cristo aponta para a intimidade. Era um ambiente, sim, de preocupações, mas era um ambiente permeado de intimidade. Você não foi criado para caminhar sozinho, e a Páscoa de Cristo nos lembra isso. Amém? O vídeo nos diz que a Páscoa é o caminho de volta para casa, é o caminho de volta para a mesa. Mas também o versículo 21 que eu gostaria de ler agora diz assim: enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Oh, aleluia, glória a Deus, maravilhoso. As crianças estão empolgadas e você não está dando glória a Deus junto. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Aqui nesse momento, a Páscoa de Cristo também nos aponta para a franqueza. Jesus estava na mesa com seus discípulos, e Ele não lhes poupou a verdade. Porque a Páscoa de Cristo não é um lugar onde as sujeiras, onde os erros são postos para debaixo do tapete. Não, Jesus foi franco, era um momento de franqueza. E Jesus disse: olha, nós estamos aqui nesse momento de comunhão, é um momento de angústia, mas é um momento de comunhão, e eu não vou poupar vocês da franqueza que eu preciso ter, que há alguém aqui nessa mesa há de me trair. Jesus foi sincero, verdadeiro, transparente, porque a mesa é esse lugar de transparência. E os discípulos começaram a dizer, um a um: porventura sou eu, Senhor? O outro: porventura sou eu, Senhor? Naquele momento ninguém mais se garantia ali, estava todo mundo, com receio. E Judas pergunta: sou eu, Senhor? E o Senhor diz: tu sabes. Fato é que a Páscoa representa para nós um momento de franqueza. E eu acho lindo que Jesus demonstra por nós um amor sem interesses. Sabe por quê?
Muitas vezes nós somos ensinados a sentarmos nas mesas que vão dar para nós algum tipo de benefício, onde a gente vai estar capitalizando a relação. Pelo nosso envolvimento naquela mesa, nós esperamos que aquela pessoa nos dê algo em troca. E Jesus nos ensina um amor desprovido de interesse. Por quê? Porque ele sabia que naquela mesa alguém havia de traí-lo. Ou seja, seria um investimento que talvez não traria retornos. A mesa é esse lugar, a mesa da Páscoa é esse lugar de um amor desprovido de interesses, que continua investindo, mesmo sabendo da possibilidade, e na verdade aqui do fato, que alguém haveria de traí-lo. Que haja em nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que a gente possa se relacionar, que a Páscoa nos ensine isso, que a gente possa se relacionar com as pessoas, com o corpo de Cristo, desprovido da capitalização dos interesses que nós temos. Que a gente possa amar os nossos pares, a nossa família, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, simplesmente para expressar a graça do Pai, mesmo sabendo que a gente não vai receber a retribuição que deveria ser posta também na mesa. A mesa, então, em segundo lugar, esse lugar de franqueza, é o ambiente ali onde Jesus está se expondo. Em terceiro lugar, verso 26, a mesa da Páscoa também representa para nós um momento onde Jesus está agora instituindo o momento que nós vamos participar agora. Aquela Páscoa que era uma festa judaica, que rememorava a libertação do Egito, agora está alcançando novas perspectivas, está sendo ressignificada. E é nessa mesa que Jesus institui a ceia. Verso 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis do fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Então Jesus aqui está instituindo a sua ceia. Ele está instituindo um sacramento que nós estamos hoje cumprindo. É uma ordenança que Cristo Jesus deixou para a sua igreja. Jesus está trazendo agora um novo significado da Páscoa para mim e para a sua vida. Enquanto a Páscoa judaica simbolizava a libertação da escravidão do Egito, agora a Páscoa de Cristo Jesus, ela ganha novas perspectivas e um novo aprofundamento. Não nos lembra simplesmente a libertação de um império, mas nos lembra a libertação do peso do pecado. Que aquilo que te prendia não pode te prender mais. Que aquilo que te aprisionava, o peso do pecado que era imputado sobre você, Jesus se apresenta como a solução para te fazer livre de tudo aquilo que um dia te aprisionou. Aleluia. Essa Páscoa ela é mais profunda. Ela fala na nossa alma, fala no nosso coração a respeito de uma liberdade não simplesmente territorial ou geográfica, mas de uma libertação para a vida, de uma libertação do peso do pecado que nos condenava. O pecado de Adão entrou no mundo e a Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, estávamos aprisionados em cadeias de morte e pecado. E a Páscoa, ela não é simplesmente a ressignificação simplesmente da Páscoa ali judaica, mas é Cristo cumprindo toda a lei. Porque na lei também havia o sacrifício de animais, e aqueles sacrifícios eles eram repetidos ano após ano. Porque Hebreus 9:22 vai dizer que nunca o sangue de touros e de bodes pôde nos livrar eternamente. Eram sacrifícios repetidos, era um loop eterno. Porque os sacrifícios da antiga aliança, eles eram uma espécie ali de uma cobertura. A palavra ali, capar, se remete à expiação. Os pecados eram apenas cobertos, eles eram apenas colocados debaixo da mesa. Mas na Páscoa de Cristo, os pecados são colocados na mesa, não para te condenar, mas para dizer que eles não têm mais poder de condenar a sua história. Graças a Deus. Hebreus 9:22 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nunca o sangue de animais pôde
plenamente remover pecados. É por isso que quando João Batista vê Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que não apenas cobre, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E jamais nós, humanos, poderíamos nos salvar. O Salmo 49, verso 7 diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Era necessário um sangue puro, era necessário um sangue vertido de maneira pura para nos livrar de todo o peso do pecado e da condenação. Os animais eram imperfeitos. Hebreus 10:1 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Mas Hebreus 9:12 diz que não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou nos santos dos santos uma vez por todas e obteve para nós uma eterna redenção. Aleluia. Então nós estamos aqui hoje celebrando esse memorial instituído por Cristo Jesus, a ceia, a Páscoa para nós, a Páscoa para os cristãos. E para quem é a ceia, meu irmão? A ceia é para os filhos. A ceia é para todo aquele que recebeu Jesus no seu coração. Então por isso hoje nós vamos celebrar em família esse momento. Amém? E a ceia, irmãos, ela não é simplesmente uma recomendação, ela é uma ordenança. E Cristo Jesus deixou. A semelhança do batismo que nós tivemos ontem. É uma ordenança de Cristo Jesus. A Bíblia diz que todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por que a Bíblia diz assim? Nós estamos anunciando a morte, não a vida. Porque foi através dessa morte que nós tivemos acesso à vida. Então esse momento é o momento de nós honrarmos o sacrifício de Cristo Jesus. É o momento de expressarmos gratidão a Ele com um coração terno, com um coração consternado, com um coração agradecido por Ele ter se apresentado no meu e no seu lugar. Era uma dívida que era sua, mas Ele foi lá e pagou no meu e no seu lugar. Amém? Graças a Deus. Então nesse momento nós vamos celebrar isso. A Bíblia diz: examine-se pois o homem a si mesmo. Para você se examinar e ver se porventura não há no seu coração algo a ser resolvido. Talvez você precise liberar perdão para alguém hoje. Hoje é um bom domingo. Jesus te libertou do peso do pecado. E porque você fica se aprisionando em situações que ocorreram, que talvez te traumatizaram, que paralisaram você. Talvez hoje é uma manhã de você, no seu coração, se examinar e falar: Senhor, não faz sentido eu participar dessa festa, dessa mesa, com peso no meu coração, com mágoa, com rancor no meu coração, Jesus. Eu quero ser livre, porque o preço do seu sangue foi derramado para que eu não tivesse mais peso de condenação no meu coração. Então eu quero que o meu coração seja limpo nessa manhã, limpo de todo peso, de toda culpa, de toda condenação, de toda mágoa, de todo rancor. E nós vamos nos examinar e nos apropriar desse sangue que foi derramado, que foi vertido. A Páscoa é a libertação. Libertação do pecado, da mágoa, do rancor, do ódio, da ira. A Páscoa é a festa da redenção, é a festa do perdão. E nós estamos aqui diante dessa mesa hoje para agradecer àquele que se entregou no nosso lugar, para aquele que se fez um sacrifício perfeito, porque nenhum animal poderia fazer isso, o sangue de nenhum animal poderia fazer isso, e nem a gente poderia fazer um pelo outro, como diz o Salmo 34, que nós lemos, 49, perdão. Então nesse momento nós vamos cear. Então eu gostaria de dar algumas instruções, nós vamos orar. Mais uma vez, Santo, nos rendemos a Ti, Santo, Santo, Santo. Ouça nosso louvor a Ti. Especial para nós, aqueles que creem no sangue, no nome de Jesus e na obra que foi consumada. Senhor, nós te pedimos, assim como foi ministrado na ceia, que nós, Senhor, possamos compreender a profundidade da revelação do corpo que foi esmagado, do sangue que foi derramado, dessa nova criação que é estar em Cristo Jesus. Senhor, nós não podemos aceitar qualquer tipo de reducionismo em relação ao dia de hoje, porque esse dia, ele não apenas, Senhor, reestabeleceu o calendário mundial, mas sobretudo, Senhor, ele redefiniu a nossa esperança.
a tua vitória, a vitória do teu Filho na cruz do Calvário, trouxe para nós um novo enredo de vida, trouxe para nós uma nova interpretação da nossa existência, trouxe para nós, Senhor, uma nova relação com as coisas que hão de vir. Senhor, hoje nós podemos descansar em Ti. Aquilo que o Seu Filho disse, registrado nos Evangelhos, está consumado. Não é apenas uma frase de efeito, que não tenha conteúdo, ou que seja vazia nos afetos e nos seus mistérios. O está consumado, Senhor, é o que de fato nos transforma. O está consumado significa a obra foi concluída, toda a dívida foi paga, toda a maldição foi quebrada. Aquele castigo que estava destinado para nós, agora já não existe mais. Senhor, não há mais o que temer do futuro. Que a nossa vida seja gasta, pois vale a pena, Senhor, viver para aquele que entregou a vida por nós. Então, Senhor, nesse dia de Páscoa, eu te peço pela misericórdia que o Senhor tanto transborda, nos conduza a este local de significado, de reverência, de aceitação, de revelação. Nos livre, Senhor, de qualquer tipo de mentalidade que ignore o valor, o significado, o sentido. O Senhor nos libertou, o Senhor nos inseriu no seu corpo, e hoje, Pai, nós podemos desfrutar de vida, e vida é abundante. Aqueles que creem no poderoso nome de Jesus, dê glória a Deus bem forte no seu lugar. Glória a Deus, queridos. Você, papai, mamãe, nesse momento pode levar o seu filho. A porta ali de trás do templo foi aberta. Os nossos voluntários Nova Inspiração estão por ali para lhe ajudar. Então você, papai e mamãe, você vai conduzir o seu filho lá para o Nova Inspiração agora. Eles vão ter o tempo deles agora, aprendendo também a palavra na linguagem deles. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém. Hoje um tempo um pouquinho reduzido, né? A gente deixou as crianças hoje aqui um tempo maior conosco. A gente fez uma alteração na liturgia. Hoje, como vocês podem ver, está sendo porção dobrada de ensino. Amém? Nós somos uma igreja bíblica, nós valorizamos o ensino e nós decidimos por dar primazia ao ensino das Escrituras nesse dia de Páscoa. E o alvo foi conduzir os irmãos em todo um processo, eu diria assim, pedagógico, né, para compreender o significado da Páscoa. Eu vi que muitos ali, né, até o momento que eu entrei aqui para o momento de abertura do culto, muitos já tinham passado ali pelo hall e tinham respondido um cartão que a nossa equipe entregou para você, que estava com a seguinte pergunta: o que a Páscoa significa para você? Não é assim? É o que estava lá, essa pergunta, e o nosso alvo, a nossa provocação é para que você, ao vir para o culto de Páscoa, você não se permitisse aceitar a posição de um consumidor de culto. Quando a gente lhe provoca ali no hall, a gente está querendo dizer o seguinte: você não veio aqui para consumir, você veio aqui para refletir, você veio aqui para prestar culto. Amém? A gente vive numa geração onde existe um desespero por registrar o culto, mas o nosso anseio é prestar culto, amém? Sendo ele registrado ou não. Então essa pergunta foi para que algo lhe provocasse. Talvez você nunca fez essa pergunta no dia de Páscoa. O que de fato significa Páscoa? Talvez você não tenha profundidade bíblica, mas você tem aí conceituações no seu radar acerca do que a Páscoa representa. Agora, é importante que você compreenda não apenas a historicidade desse evento, que, afinal de contas, crendo você em Cristo ou não, é um evento registrado na história. Seja lá de qual religião você for, de qual parte do mundo você estiver nos assistindo ou nos ouvindo, você sabe da historicidade de um homem chamado Jesus Cristo. Mas para nós, Jesus não foi apenas um personagem histórico. Amém? Por isso a pergunta, por isso a provocação, para que você comece a cultivar esse hábito de crer, mas também de pensar. Essa é a nossa missão enquanto igreja, ser uma igreja bíblica que te estimula a crer, te conecta com uma fé genuína, mas que também te induz ao pensamento. E esse significado da Páscoa, não apenas hoje foi o dia da provocação nesse sentido, mas que todos os dias o significado da Páscoa realmente esteja pairando no seu coração. E por que isso é tão importante, irmãos? A minha parte de mensagem é sobre a ressurreição. Eu gostaria que você repetisse assim bem forte, diga ressurreição.
Vamos dizer mais uma vez, bem forte, diga ressurreição. Muito bem. Irmãos, quando nós falamos sobre ressurreição dos mortos, é muito comum a gente, sem pensar em Cristo, tá? Vamos colocar aqui Cristo no segundo plano, já a gente vai dar todo o protagonismo sobre ressurreição para Ele, evidentemente, mas quando falamos sobre ressurreição, é muito comum das pessoas associarem isso a voltar à vida, é ou não é? Então, uma pessoa que voltou à vida, ainda nos dias de hoje, isso desde o período em que Jesus caminhou, na verdade, no próprio período do Antigo Testamento, nós vamos ver alguns testemunhos de pessoas que voltaram à vida. É possível notar isso no ministério de Elias e Eliseu, que pessoas que estavam mortas, ou seja, haviam se tornado um cadáver, elas voltaram à vida, mas essas pessoas voltaram a morrer novamente. É possível perceber que no ministério de Jesus, o mesmo aconteceu com Lázaro, não é assim? O mesmo aconteceu também com a filha de Jairo. Então é possível perceber que pessoas voltaram à vida. No entanto, quando a Bíblia dá uma ênfase, um destaque sobre ressurreição e sobre vencer a morte, ela não está falando desse processo. O que eu queria propor aqui para vocês, e eu vou utilizar aqui a linguagem de um teólogo brasileiro que diz da seguinte maneira: a ressurreição não é apenas voltar à vida. Amém? Há um autor britânico também que vai dizer da seguinte maneira: a ressurreição de Cristo e a ressurreição que está aguardada para todo aquele que crê, não é apenas uma vida após morte, mas uma vida após a vida após morte. Amém? Então eu quero trabalhar hoje aqui com vocês tanto os fatos da ressurreição de Cristo, o quanto isso é importante para a história do cristianismo, o quanto isso é importante para a sua fé. Se nós pudéssemos assimilar o que estava borbulhando o coração dos discípulos dos apóstolos do primeiro século, você vai perceber que a fé deles era centrada em uma mensagem: Jesus Cristo venceu a morte. Então o tema da ressurreição não pode ser para nós um tabu, e compreender a ressurreição de Cristo para nós não pode cair naquele engodo da possibilidade ou não desse fato ter acontecido. Assim como Paulo vai destacar em 1 Coríntios capítulo 15, é um capítulo dedicado a falar sobre ressurreição. Paulo deixa muito claro que se nós não crermos em ressurreição dos mortos, apontando para Jesus Cristo, a nossa fé é vã, não tem valor algum. E por que é que não tem valor algum? Ora, que fé seria essa, do qual aquele que supostamente é o Messias, Salvador e Libertador, nem ele mesmo venceu a morte? Como ele poderia receber o rótulo de Senhor, se ele não assumiu o senhorio sobre a morte? Então Paulo, ele traz uma ênfase muito grande: sem a doutrina de ressurreição de Cristo, e consequentemente de todos aqueles que creem em Cristo, que um dia serão ressuscitados com Ele, vã é a nossa fé. Nós voltamos a nos igualar a qualquer tipo de proposta filosófica. O marco da ressurreição, o fato histórico da ressurreição, mas também profético, sobrenatural, ele muda toda a dinâmica de vida, toda a interpretação que nós podemos realizar sobre outras religiões e filosofias. E eu não estou querendo colocar num quadro comparativo de melhor ou pior, mas sim, estou querendo colocar num quadro comparativo sim, de profundidade de revelação e do sobrenatural intervindo na terra. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria apenas mais um homem que andou na terra, deixou bons costumes, uma boa mensagem, uma boa filosofia, mas como qualquer outro homem, faleceu fisicamente. E o que sobrou foram os seus ensinamentos. Irmãos, isso é tão vil, é tão, como vou dizer, frágil, que infelizmente, dentro da onda daquilo que se diz teologia liberal, e que assola também a nossa nação, um dos principais pontos do liberalismo teológico, talvez você já pense em liberalismo nas questões de identidade de gênero, etc., mas um dos pontos centrais do liberalismo teológico é não dar o devido significado à ressurreição de Cristo. É considerar que a ressurreição acontece apenas no querigma. O que é isso? Na proclamação do Evangelho. Então Cristo está ressurreto quando pregamos o Evangelho. Percebe que é um tom filosófico e exclui-se a realidade do fato. Nós não temos ou não damos margem para esse espírito de pensamento na nossa igreja, amém? Nós rejeitamos de maneira muito afrontosa qualquer via de liberalismo teológico que desconsidera a ressurreição como um fato, que desconsidera a ressurreição como Jesus agora apresentando. Eu sei que essa expressão é terrível porque todo mundo já pensa em coisas ruins, mas de fato Jesus veio trazer para nós um novo éon, que no grego a melhor definição é uma nova era, amém, irmãos? Tira aí todo o seu como é que fala? Chapéu de não sei o que, chapéu de alumínio, amém? Mas uma nova era, uma nova criação foi estabelecida a partir do paradigma que foi quebrado por Cristo. Agora, eu não sei se você já se perguntou, e a ordem de culto hoje, a ceia antecedendo esse momento de falar de ressurreição, ele também foi intencional. Por quê? O pastor Renato disse bem aqui, olha, Jesus, antes de ser entregue, ele celebrou a última ceia. E talvez você
nunca se questionou qual era a expectativa dos discípulos em relação àquele momento? Nós temos que visitar o texto bíblico, nós temos que olhar para a cultura judaica, para se questionar. Eles esperavam um tipo de Messias que morreria? Eles esperavam uma ressurreição, nos termos de Jesus, no curso da história? E tudo leva a crer que não, inclusive os discípulos de Jesus, que todos eram oriundos do judaísmo. Mas uma outra pergunta que deve ser feita: os judeus, eles falavam sobre ressurreição? Resposta: sim. Um dos grupos que mais buscavam incomodar a Jesus eram os saduceus, e os saduceus não criam na ressurreição. Já outro grupo, muito questionado por Jesus por conta da sua religiosidade, eles criam na ressurreição. Mas que ressurreição que eles criam? Eu quero te convidar a abrir o texto em Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Esse texto com um caráter profético, e eu vou pensar aqui apenas uma expressão, uma das expressões de Daniel capítulo 12. No versículo 2 vai dizer: multidões que dormem no pó da terra, diga, acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Nós poderíamos utilizar outros textos, e especialmente ali na natureza das discussões que permeou o ministério de Jesus, e não estava distante do radar dos judeus a discussão sobre ressurreição. A maior parte dos grupos judaicos criam em uma ressurreição e ainda creem numa ressurreição escatológica, numa ressurreição final, que vai determinar o destino dessa pessoa. Ou seja, não era estranho para os judeus assimilarem que haveria um grande dia da ressurreição. E nós cremos nesse grande dia da ressurreição? Sim. O que não estava ali dentro do roteiro previsto dentro do judaísmo era, primeiro, um Messias que morresse. Toda a expectativa messiânica judaica estava completamente concentrada em uma figura de um governante político que traria de novo para aquela nação um domínio político, econômico, cultural, religioso. Essa era a expectativa deles e também dos discípulos. Jesus, enquanto andou na terra, ele estava trazendo pilares de uma nova vida, pilares de um novo sistema de crenças, princípios de uma nova forma de viver. Mas até mesmo após a ressurreição, no último diálogo dos discípulos com Jesus, a pergunta se concentra nisso: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos capítulo 1, do 6 a 8, é a conversa que eles têm com Jesus, mesmo Jesus já ressurreto. Muitos às vezes se questionam: por que o abatimento de Pedro? Por que a negação de Pedro em relação a Jesus? Por que é que os discípulos, após a morte de Jesus, sendo que Jesus anunciou que seria entregue à morte, por que é que eles foram tomados de profunda angústia? Porque a morte do Messias não era algo previsto dentro do roteiro judaico. Era inadmissível que um Messias oriundo da nação judaica pudesse vir a morrer. Esse Messias deveria ser imponente. Esse Messias deveria vir e retomar a estrutura da sociedade. Esse Messias deveria vir e se expressar como um grande governante. Por isso, uma das mensagens na tentativa de caçoar de Jesus, de expor Jesus, vamos dizer assim, na placa, no escrito onde ele foi crucificado: Jesus, o rei dos judeus. Não é assim? Então o que eu estou querendo dizer é que Jesus, ele traz um novo paradigma. Primeiro, porque ele apresenta agora uma forma messiânica, que está encapsulando nele toda a esperança de um povo, embora esse povo não compreendesse a necessidade da morte, mas era necessário que um cordeiro fosse enviado. Hoje, para nós cristãos, fazer uma leitura retrospectiva do Antigo Testamento é muito mais fácil, não é verdade? A gente consegue fazer essa retrospectiva, a gente consegue vincular o sacrifício ali de Isaac realizado por Abraão. A gente consegue perceber que em Gênesis capítulo 3, quando Deus cobre o ser humano da sua nudez com pele de animais, demonstrando que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados, nós conseguimos assimilar que cada cordeiro que era imolado e era necessário que ele sangrasse até a morte, apresentado uma vez por ano no dia da expiação, dentro da cultura judaica, tudo apontava para Jesus. Mas os discípulos não conseguiam capturar essa expectativa messiânica, não nesse sentido. Eles estavam testemunhando características de um Messias, o poder do Messias, os milagres de um Messias, a mensagem do Messias, a correspondência com que os profetas estavam falando sobre aquele que viria. No entanto, eles ainda esperavam um Messias que não morresse e que exercesse um domínio político. Vocês estão comigo até aqui ou não?
Jesus quebra o paradigma, ele se apresenta como um cordeiro substituto. Aquele momento é paradoxal na cruz do Calvário, porque ao mesmo tempo que nós estamos olhando para um homem frágil, nós estamos olhando para um homem completamente vulnerável, um homem exsanguinado, ao mesmo tempo ali a gente está vendo a esperança, ali a gente está testemunhando aquele que não se deixaria permanecer para sempre na morte, porque ele, no fim de todas as coisas, nós sabemos, venceu aquilo que ele foi entregue. Amém? A morte não pôde conter Jesus. Então havia uma expectativa de ressurreição, mas apenas uma ressurreição escatológica no fim, onde seriam separados justos e injustos. O próprio Jesus ensina sobre isso em Mateus capítulo 25, na parábola sobre as ovelhas e os bodes. Olha, uns serão separados para a vida, outros separados para a morte. Então não era estranho. Jesus quebra esse paradigma, agora do messiânico, mas também ele quebra o paradigma do tempo da ressurreição. Mais uma vez, a expectativa era de uma ressurreição no fim, não a ressurreição de alguém no curso da história. A aparição de Jesus ressurreto, e não foi apenas para algumas pessoas, mas para várias pessoas, como o texto bíblico vai nos dizer. Ela quebra também esse tipo de expectativa. Já não era assimilável o Messias morrendo, que dirá agora ressurreto e no meio do curso da história. Jesus apresenta um corpo que o reverendo N.T. Wright ele vai chamar de um corpo transfísico. Transfisicalidade. Irmãos, eu quero compartilhar isso, vocês precisam entenderem um pouco a cena. Quantos já perceberam ao ler os escritos de Paulo, que Paulo é muito incisivo, especialmente nas cartas para a igreja de cultura grega, em relação ao cuidado do corpo, em relação à coerência que nós devemos ter com o nosso corpo e com a fé que nós professamos. Alguém já percebeu isso? Paulo é quem mais bate pesado na questão da imoralidade sexual. Paulo é quem mais bate na questão sobre gastar o seu corpo a fim de um propósito. Paulo é quem vai bater nessa questão de, olha, morrer é lucro. A questão é que Paulo estava totalmente tomado pela revelação da ressurreição. E em meio a uma cultura grega extremamente, vamos dizer assim, platonizada, que separava o que é material do que é imaterial. Então para eles o corpo não tinha proveito algum, não tinha valor algum, porque no fim o êxtase espiritual de alguém seria o quê? Você ir para o campo da imaterialidade. Um tipo de espiritualidade etérea. Então a pessoa morre, o corpo apodrece e agora a alma dele vai para um local bom. Essa era a ideia um pouco grega. Não se trabalhava muito o conceito de ressurreição nesses termos de Jesus. E quando Jesus aparece com um corpo ressurreto, não apenas voltou à vida, mas ele apresentou uma nova ordem de vida. O corpo ressurreto de Jesus, irmãos, não era como aconteceu com Lázaro, não era como aconteceu com a filha de Jairo, nem nos milagres de Elias e Eliseu. Não era apenas um corpo voltando para a vida e que depois morreria de novo. Agora é um corpo debaixo de uma nova substância, transformado em glória, adquirindo ali habilidades que previamente ele não tinha, amém? E um corpo que nunca mais experimentará da morte. Paulo percebe que há uma coerência, que aquilo que é material tem valor também para Deus. Entenda, não no sentido de que eu devo então poupar o meu corpo, senão eu vou atrapalhar a ressurreição, não nesse sentido, mas de que a mensagem de Cristo, ela é tão integral, que alcança as estruturas internas e que deve haver coerência também com as estruturas externas, porque no grande dia, nós não seremos apenas almas voando por aí, né, umas almas penadas, misericórdia. Não, nós também receberemos um corpo transformado à semelhança de Cristo. Eu não sei você, irmãos, mas a fé cristã é fundamentada na ressurreição de Cristo e na certeza, eu disse certeza, que um dia todos nós ressuscitaremos. Amém? Não importa se você foi enterrado, não importa se você foi queimado, não importa se você foi explodido, não interessa, irmãos. Deus não terá trabalho para juntar o seu corpo, porque na verdade Ele vai te entregar um novo corpo, um corpo agora glorificado, um corpo agora transformado. Então nós não podemos, é um erro, equiparar a ressurreição de Cristo com qualquer outro tipo de milagre que aconteceu. Há um autor que diz da seguinte maneira: a ressurreição de Cristo não era apenas uma intervenção sobrenatural no curso da história, não, era a apresentação do modelo eterno que todos nós um dia também provaremos. Jesus, ele foi um cartão de visita, ele estava antecipando para nós, irmão. Eu não sei se seu coração sente de alegria, mas Jesus está demonstrando para nós que no fim nós seremos como Ele, e é por isso que nós podemos dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Eu sei que processos degenerativos, coisas que nos desfiguram, doenças que nos maltratam, eu sei que tudo isso, irmãos, nos fere, nos angustia, nos deixa muitas vezes sem esperança, e a mensagem da cruz, a louca mensagem da cruz, o poder da ressurreição
ressurreição te transporta para uma nova perspectiva de vida. Senhor, se o meu corpo tenha que ser gasto, que ele seja gasto, porque eu estou descansado na certeza de que assim como você ressuscitou, nós também provaremos desse novo corpo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 3 vai dizer assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é Paulo pregando, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Irmãos, eu estava ouvindo um debate entre historiadores, e um deles diz da seguinte maneira: se existia algo fácil, supostamente fácil a ser feito para minar ou matar de uma vez por todas aquilo que no início era chamado de seita cristã, ou seita de Cristo, no primeiro século, se existia algo que era fácil de fazer, era suprimir isso, era acabar com essa mensagem. Porque se ela era fundamentada na ressurreição, bastava apresentar o quê? As provas. Ah não, mas na cultura judaica não se podia tocar no ossário de alguém que havia falecido. Seria maldição. Irmão, se o desejo do Império Romano ou até daqueles críticos da fé cristã à época fosse de fato suprimir aquela mensagem, acabar com qualquer esperança, basicamente era só apresentar: aqui estão os corpos, aqui está o corpo, aqui está o seu ossuário, aqui estão as provas de que o que vocês estão falando é uma mentira. Muitas são as histórias que tentam ser construídas para descredibilizar, atenção, ao fato da ressurreição. Eu não estou trazendo aqui a ressurreição de Cristo como uma hipótese, mas o fato da ressurreição. As histórias mais comuns, que muito desacreditadas, inclusive por historiadores não cristãos, percebem que não há robustez, não há tônus para sustentar essa mensagem. Primeira delas, que Jesus de fato não morreu, ele apenas esmoreceu na cruz. E ao ser levado para a tumba, ele ali, por conta das especiarias, das perfumarias, olha só a ideia dos malucos, da temperatura naquele local, isso ajudou a preservar a vitalidade dele. E depois ele levantou e saiu andando. Outros vão dizer que o corpo dele foi roubado. Isso é até apontado para nós em muitos escritos. Não, o corpo dele foi roubado. Então os discípulos pegaram esse corpo e o levaram para outro local. Então os próprios discípulos foram lá, enganaram os guardas, retiraram a pedra, então sumiram com o corpo de Jesus. Sabe, irmãos, tem vários tipos de falas. Tem uma outra fala que vai dizer da seguinte maneira: olha, essa ressurreição é apenas o projeto de uma alucinação coletiva dos discípulos. Isso eu estou falando de registros, de profissionais, que dizem, não, na verdade houve uma alucinação coletiva, uma psicose coletiva nos discípulos. Tamanha era a afeição que eles tinham por Cristo, que eles entraram em um estado profundo de psicose e passaram a ter alucinações recorrentes e constantes. Então para eles estavam tendo visões que eram projeções psicológicas, e eles acreditavam tanto nessa projeção que eles então passaram a acreditar nisso. Mas irmãos, fato é que em 3 dias, e logo na primeira semana você vai perceber que discípulos que haviam negado, discípulos que estavam abatidos e frustrados, agora eles irrompem para um nível de ousadia e audácia para pregar essa mensagem. Pessoas que no primeiro momento não estavam entendendo uma estrutura de como o Messias pode morrer, agora estes mesmos, que estavam completamente abandonados, abatidos e tristes, aí agora estes mesmos, eles se levantam em um nível de ousadia simplesmente monumental. Eles se levantam de uma maneira agora muito corajosa, e eles dão vazão à conceituação do que chamamos de martírio ou martureu. Preste atenção nisso. A consciência e a convicção da revelação da ressurreição gera em nós um ambiente propício para o martírio. Irmãos, você pode até dizer que existem pessoas ainda no nosso tempo, na contemporaneidade, que morrem por aquilo que é uma ideologia vazia. Concorda comigo ou não? Tem pessoas que se explodem, por exemplo,
por conta de uma visão ideológica, de uma visão religiosa. Infelizmente isso acontece muito no Oriente Médio. Aí talvez você diga, olha, está vendo, tem pessoas que morrem por algo que não é a verdade. Mas presta atenção, essas pessoas morrem por algo que elas assumem que é verdade. Elas estão morrendo por algo que elas obtêm algum tipo de vantagem. Sim ou não? O credo coletivo de uma nação, você não confessa aquele tipo de religião, você será perseguido. Então é o contrário. É uma entrega, muitas das vezes com a própria vida, mas visando benefícios no tempo presente. O que aconteceu com os discípulos? Qual é a resposta para explicar essa mudança de postura? Do abatimento, da sensação de fracasso, de perda, de luto, para agora uma coragem monumental, para agora um nível de ousadia sem precedentes, ao ponto de ver significado até mesmo entregar a sua morte desde que a mensagem seja pregada. Que fato é esse? Que gerou uma grande transformação na perspectiva não apenas de 11 homens, mas começando por eles, mas também de mais de 500 pessoas. Como conservar uma mentira testemunhada por centenas de pessoas? Percebe que eu estou trazendo questionamentos naturais à parte da fé. Eu estou apenas tentando fazer uma defesa argumentativa da historicidade do fato ressurreição de Cristo. E talvez você nunca parou para pensar nisso. Talvez você se incomode com as perguntas ou questionamentos de pessoas que dizem, na verdade não, isso é tudo uma história. E a bem da verdade, irmãos, historicamente falando, sem usar o texto bíblico, sem utilizar, vamos dizer assim, o paradigma da fé, a única resposta que nós encontramos é que de fato algo aconteceu do sobrenatural, do qual os discípulos puderam contemplar, do qual eles puderam dialogar, do qual eles puderam sentar na mesa, não apenas os discípulos mais íntimos, mas também pessoas mais distantes. Amém? Há alguns detalhes escriturísticos que chamam a atenção. A primeira pessoa que encontra Jesus, isso é registrado em João capítulo 20, é Maria Madalena, não é assim? E o testemunho de uma mulher, do ponto de vista apologético, de defesa da fé, não tinha valor algum naquele tempo na sociedade. Isso era um dos estigmas daquele tempo. Mas Jesus, ele se revela para ela. E o interessante é que há um detalhe no texto que eu acho formidável, irmão. Isso mexe com o meu coração. Porque ela olha e no primeiro momento ela não reconhece quem era aquele homem. Ela é avisada por anjos e ela sai quando olha, roubaram o meu Senhor, e ela olha para Jesus sem saber que é Jesus. Mas quando ele diz, Maria, ela percebe. Irmão, eu não sei você, mas não há como não conectar com um bom pastor, falando em João capítulo 10. As ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Amém? Esse mesmo Jesus teve uma experiência que afetou a dúvida de Tomé. De alguma maneira a ressurreição de Jesus, ela expõe a dúvida de Tomé, mas também o confronta ao novo nível de fé. A ressurreição de Jesus expõe também para Pedro quem Pedro era e o amor de Pedro. O mesmo Jesus ressurreto que redefine esperança para Paulo, redefine fé para Tomé, redefine amor para Pedro. Não há outra resposta, irmão, senão este homem, de fato, ele ressuscitou. As argumentações perdem o seu valor pela quantidade de relatos. Olha a ousadia de Paulo. Muitos destes que o viram ressuscitar, inclusive, está vivo. Como quem diz, só procurar. Eles podem atestar. Não fiquem com o meu testemunho. A ressurreição de Cristo era o cerne da mensagem cristã no primeiro século. Eu não sei se você parou para pensar, mas se não houvesse a ressurreição, então não haveria igreja. Há um autor chamado Dr. Shepard que vai dizer da seguinte maneira: sem a encarnação a ressurreição seria impossível, e sem a ressurreição a encarnação estaria incompleta. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia agora em João capítulo 11, versículo 25, numa das falas mais poderosas de Jesus. João capítulo 11, versículo 25 vai dizer da seguinte maneira: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus se dirigindo à irmã de Lázaro. Então presta atenção. Alguns me perguntaram sobre esse texto. Henrique, você acredita que os discípulos estavam entendendo o que ele estava querendo dizer? Eu acredito que eles estavam entendendo parcialmente o que Jesus estava querendo ensinar. Isso era possível compreender plenamente pós-ressurreição. E muitos comentaristas concordam que a compreensão dos ensinos de Jesus e dos feitos de Jesus só se tornaram mais claros para os próprios discípulos depois da ressurreição.
Era como se os encontros de Jesus pós-ressurreição para os discípulos fosse como que uma retrospectiva dos anos que eles tiveram com Jesus. As peças começaram a se encaixar, cada atitude, cada fala, cada ensino. Foi retroativo o impacto da ressurreição de Cristo nos discípulos. E por que eu disse isso? Porque aqui Jesus não estava morto. Aqui Jesus estava em meio ao milagre de Lázaro voltar à vida. E a palavra que Jesus utiliza aqui, eu sou a ressurreição, é a conceituação comum de ressurreição, atanasis. Mas no grego, como eu disse, a expectativa judaica naquele tempo não era de alguém ressurreto no curso da história. Mas o que é importante para nós aqui, quando Jesus diz assim, eu sou a ressurreição, a vida, Jesus agora está dizendo que Ele é a causa. Amém? Percebe que Ele não está advogando para si mesmo apenas o fato de que Ele poderia ressuscitar. Ele está dizendo que Ele é a causa para que alguém seja ressurreto. Por que eu disse que a interpretação dos discípulos potencialmente era parcial? Porque provavelmente eles assumiram aquela palavra como que eu sou a causa de trazer Lázaro à vida. Amém? Mas no pós-ressurreição a Cristo, o que nós entendemos? Que sim, Ele é a causa. Somente por Cristo Jesus uma pessoa volta à vida. Mas também e exclusivamente por meio de Cristo, que uma pessoa no dia do grande juízo também ressuscitará para viver com Ele eternamente. Amém? Então sim, Ele tem a potência, o poder para trazer uma pessoa de volta à vida. Mas acima de todas as coisas, Ele tem potência, poder. Ele sobra em capacidade para te tirar do império das trevas, para tirar de você da morte e do pecado e te conduzir à certeza da esperança de eternidade. Sem essa convicção, a fé cristã se torna vazia. Então há diferenças em apenas voltar à vida de fato ressuscitar. Eu não quero ler todos os textos da teologia de Paulo que vão vincular algumas conceituações importantes, mas eu quero apenas destacar e depois você pode estudar. Romanos capítulo 4, versículo 20 vai associar a justificação com a ressurreição de Cristo. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 vai associar a regeneração com a ressurreição de Cristo. Por mais que eu tenha dito, talvez você não tenha compreendido por que isso também nos choca. Porque a associação mais comum com justificação é com a morte de Jesus. E Paulo, ele evidencia essa importância de associar a justificação com a morte de Cristo. Afinal de contas, a morte tem um poder substitutivo, sim ou não? Jesus estava assumindo ali, entregando o seu corpo. Isaías 53 para nós hoje, quando nós lemos o servo sofredor, nós sabemos que está falando de quem? De Cristo Jesus. Mas para o povo do Antigo Testamento, ao ler Isaías 53 antes de Cristo, eles olhavam para a figura do próprio Israel como o servo sofredor. Jesus, ele vai conseguir concentrar totalmente nele a expectativa messiânica. Ele se torna o cumprimento profético, até mesmo daquilo que era dito acerca de Israel. Ele é um representante messiânico de Israel. Mas ele inaugura um novo povo. Ele traz uma nova existência. Amém? E ele vai associar a justificação com a ressurreição. E como que isso se procede, irmãos? Quando Jesus é morto, há uma sentença. Ele está assumindo o nosso pecado. Amém? Ele está morrendo a nossa morte. Diga, Ele morreu a minha morte. Muito bem. Então, quando Jesus morre, há um veredito contra o pecado. Ele se fez pecado em nosso lugar. Amém? Ele se fez pecado. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer justamente isso. Ele se fez maldito em nosso lugar. Gálatas 3,13 vai falar justamente sobre isso. Então há um veredito contra o pecado. Aqui se inicia a nossa justificação, mas ela se completa com a ressurreição. E por que isso? Porque para que a justificação do crente de fato se efetue, é necessário que o veredito se torne uma vindicação. Aí nós temos a possibilidade de uma nova vida. O pecado precisa ser julgado. A morte cumpre esse papel. E a ressurreição demonstra que aquele decreto, aquele julgamento, ele se torna vindicação. E aí nós podemos agora assumir uma nova vida em Cristo. Amém, irmãos? O que eu estou querendo dizer com isso? Sem a ressurreição, a encarnação foi incompleta. Era necessário, para a coerência da mensagem de Cristo, que Ele ressuscitasse. Então nós não podemos tratar a ressurreição como se fosse um tema distante da nossa fé. Ela é um tema central.
A ressurreição de Cristo é o que empoderou a mensagem da igreja primitiva. Foi a certeza de que Ele ressuscitou, que deu ânimo, coragem, ousadia para que aqueles discípulos entregassem as suas próprias vidas. E o que me parece, irmãos, é que quanto mais estamos distantes da plena consciência e revelação da ressurreição de Cristo, menos fervorosos nós nos tornamos. Amém? Vocês sabem que eu não sou muito de fazer relações diretas, mas sobre essa nós podemos fazer. Quanto menor a nossa convicção acerca da ressurreição de Jesus, maior o potencial de distração nas nossas vidas, menor o grau de sobriedade, menor o grau de valorização à palavra e, consequentemente, menor o nosso ânimo. Muito diminuto é o nosso ímpeto de pregar o Evangelho. O que eu quero propor para você aqui é que esse dia de Páscoa, que você não celebre apenas como um memorial, como se fosse uma data de aniversário da libertação, mas que também fosse o recomeço para a tua ousadia em pregar a mensagem do Evangelho. Eu vou dizer isso de novo. Você é tão responsável quanto eu da pregação do Evangelho. E a mesma ousadia que para em mim para pregar fervorosamente para você é a mesma ousadia que já foi conquistada e colocada no seu coração. Existe potência divina para que você seja um proclamador de Cristo. E muitas das vezes a sua falta de ousadia não é pela falta do que você não sabe, falta do que você deveria saber. Que os discípulos se viram justamente nesse sentido. Achávamos que conhecia tudo, mas não conhecíamos. E agora estamos nesse processo retroativo de entender as cenas e o quebra-cabeça messiânico. Mas sabe de uma coisa? Nada vai nos apartar de pregar a sua mensagem de maneira ousada. E que a nossa vida seja gasta, que eu seja drenado, mas que essa mensagem seja pregada. Porque assim como aconteceu com Cristo, que entregou o seu corpo em favor de muitos e foi ressuscitado, nós entregaremos a nossa vida em favor de muitos, porque chegará o grande dia, onde também nós seremos ressuscitados. Amém, irmãos? E daí você se desprende daquela questão de morreu cedo ou morreu tarde demais, não é assim? Uma pessoa morre, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Morreu cedo demais ou morreu tarde demais? Não me parece que esse tipo de questionamento permeie uma expectativa da igreja do primeiro século. Por quê? Porque a questão não era se morrer cedo ou morrer velho demais. A questão era de viver bem e morrer no tempo certo, tendo pregado a mensagem que lhe foi confiada. Ter a certeza de que a morte física, a certeza da morte física, da qual passaremos a não ser que Ele volte antes, que ela não venha a nos, como eu posso dizer, a nos privar de pregar ousadamente o Evangelho. Como eu posso então declarar que Ele venceu a morte e ter um tipo de ânimo que Ele venceu a morte, se todos os dias estou cada vez mais preocupado porque estou envelhecendo? Percebe que é algo desconexo da fé cristã. Há algo que fazia com que esses discípulos pregassem de maneira ousada, mesmo em minha perseguição. Há algo que fazia com que esses discípulos entregassem as suas vidas, batizassem pessoas em caráter público, demonstrando: eles não servirão a César, eles servirão apenas a um Senhor, ao único que venceu a morte, Cristo Jesus. Que certeza era essa de que Ele venceu a morte, se não de que a ressurreição é um fato? Que insanidade, que paranoia coletiva seria essa? Onde simplesmente eles morreriam por uma mentira, por algo fabricado e inventado. Que insanidade seria entregar a sua vida à morte, se eles mesmos não tivessem garantia do que viria depois. Percebe o quão incoerente é colocar, ainda que do ponto histórico, que a ressurreição não aconteceu. Então o povo de Deus é justificado por conta da ressurreição de Jesus para viver uma nova vida. Eu quero encerrar lendo o último texto com vocês, em João capítulo 20. E com tudo que foi falado, e com tudo que foi construído na manhã de hoje, eu quero que você se coloque no texto, como se de alguma maneira Deus estivesse te colocando ali como um testemunho, um cameraman do primeiro século, amém? Estivesse ali testemunhando com os seus olhos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Vou fazer uma pergunta, irmãos. Jesus precisava que a pedra fosse removida para que ele saísse, irmão?
Amém? A pedra removida não ajudou Jesus a sair do túmulo. A pedra removida ajudou a nós a ter a certeza de que nós podemos entrar na vida dele. A pedra removida é esperança para nós, não foi uma segurança para Jesus. O corpo que ele assumiu já não tinha mais necessidade alguma de barreiras físicas. O travar, ele não tinha mais dificuldade em lidar com barreiras físicas. Ainda em João 20 ele vai entrar em um local de portas fechadas. Ainda em João 20 é possível perceber que ele se desloca de um local para o outro como que num instante. Este corpo dele não é mais apenas um corpo que vai morrer fisicamente, é um corpo totalmente glorificado. Como Paulo vai pontuar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 em diante. Para começar, enfim, o texto todo falando sobre isso. É um corpo incorruptível, é um corpo imperecível. E o que é que Paulo conecta com as nossas vidas? Que nós também provaremos dessa incorruptibilidade. Amém? Nós provaremos também dessa imortalidade. Jesus veio revelar para nós o modelo. Por isso que Paulo vai chamar por diversas vezes Cristo das primícias daqueles que dormem. Amém? O que seriam essas primícias? Os primeiros frutos. Não significa a colheita completa, mas os primeiros frutos que apresenta para nós a qualidade da colheita. Eu não sei se você está entendendo, irmãos, mas o apóstolo João, em 1 João, vai destacar justamente isso. Assim como Cristo já é, nós seremos também. Nós seremos transformados à semelhança de Cristo. E não apenas seremos aí alguém como aqui hoje que perece na carne, mas é vivificado no Espírito. Chegará um dia onde Espírito e também tudo aquilo que é material será transformado. O que aconteceu com Cristo acontecerá com cada um daqueles que creem em Cristo. É uma transfisicalidade, como N.T. Wright falou. É uma nova ordem de vida, é um novo modelo de existência. Amém? É algo, só para dar confusão, extraterrestre. Amém, irmãos? Brincadeira, viu? Brincadeira. Tem um pessoal que está associando Cristo a ET ultimamente. É muita maconha estragada, né, irmão? É demais. Fumando orégano. Ó. Então diga assim: a pedra foi removida. E diga assim: não era necessário que ela fosse movida para que Cristo saísse. Diga: mas era necessário que ela fosse removida para que eu pudesse entrar em Cristo. Amém? Versículo 2: então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Tem gente que tenta fazer teologia em cima dessa dobra, mas enfim, não tem texto bíblico para você defender isso. Apenas criaram isso aí em cima de um costume. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Diga assim: viu e creu. Amém? Presta atenção. Ver para crer é um tipo de fé. Eu tenho quase que certeza absoluta que todo mundo que ouviu a mensagem de Cristo pela primeira vez estava esperando ver para crer. A questão é que à medida que você amadurece na fé cristã, você vai percebendo que o que é visível não tem mais poder daquilo que é invisível, mas porque você sabe que é real. Aí vem a fé, genuína e madura. Mas o ver para crer é uma fase. Glória a Deus. A ideia é que você não estacione lá para o resto da sua vida, mas é uma fase. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Não vou perguntar aqui, né, para levantar a mão, mas quantos, ao ver essa imagem, sairiam correndo? Amém, irmãos? Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse jardineira, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês,
para meu Deus e Deus de vocês. Olha a mudança de postura. Amém? Aqui alguns concordam que ela agarrou Jesus, abraçou Jesus, tamanha saudade e alegria. E Jesus simplesmente está dizendo assim: vá anunciar. As marcas da minha ressurreição geram em você agora o impulso necessário para que você proclame esse fato que você está testemunhando. Jesus dialoga com alguém improvável para a sociedade. Jesus dá um valor para a figura feminina, talvez jamais antes visto. E na verdade, para mim, isso é coerente com a primeira revelação do Novo Testamento, que é dado também para uma mulher. Amém, gente? Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com você. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Presta atenção. Eles vêm, testemunham e são enviados. Ela viu, testemunhou e foi enviada. Quem está percebendo? Então, o que era o pilar central da movimentação dos discípulos de Cristo na igreja primitiva? Dar testemunho de que Jesus venceu a morte, ressuscitou. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Eu sei que existe um espírito crítico em relação à postura de Tomé, até jocoso, né? Essa é a fé de Tomé. Mas a fé de Tomé nada mais nos nivela, porque nós estamos viciados em apenas ver para crer. Amém? Então é evidente que a postura dele não é exemplo para o crescimento na fé, mas a postura dele é simplesmente o nosso ponto inicial. Amém, irmãos? Como qualquer ser humano, mesmo não crendo em Cristo, o desejo de ver para crer. Então, não exagere com Tomé. E Jesus disse a Tomé: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Glória a Deus. Presta atenção para ser errado uma vez por todas. Eu já vi gente tentando associar assim a ressurreição de Jesus, presta atenção, com dialogar com pessoas que morreram. E não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Deus, presta atenção, abomina o que a Bíblia chama de necromancia. Amém? Então não há texto bíblico que defenda esse tipo de prática. Os discípulos não estavam falando com um cadáver. Os discípulos não estavam falando com uma alma penada que deixou o seu corpo na terra. Não. Eles estavam dialogando com o futuro. Eles estavam tendo contato com a promessa totalmente cumprida. Eles não estavam sendo introduzidos a um cadáver, a um fantasma. Eles estavam sendo introduzidos a uma transfisicalidade, a uma ordem que eles não conheciam, a um tipo de existência que eles não tinham contato e que jamais foi registrado. Amém, irmãos? Então fazer essa associação de que Jesus ressurreto dá vazão a diálogo com o Espírito dos mortos não faz o menor sentido. Porque Jesus não é ali alguém que morreu e o seu Espírito veio te assombrar. Não é a alma penada caminhando e tentando falar coisas contigo, escrever carta para você ou fazer coisas do gênero. E muito menos assumindo outras pessoas para dialogar contigo. São coisas não conciliáveis com aquilo que conhecemos como fé cristã, sem ofensas. Amém, irmãos? Enquanto fé cristã, o que eles se depararam aqui é a ressurreição de Cristo, envolvendo o curso da história. Não é um cadáver andando por aí, é uma nova ordem, um novo corpo, glória a Deus. Uma matéria restaurada, uma matéria transformada, um corpo glorificado, jamais antes visto.
e a certeza de que assim como essa glorificação, assim como essa transformação aconteceu com Jesus, também acontecerá com todos aqueles que creem no nome de Jesus. Chegará o grande dia, irmãos, chegará o grande dia que nós poderemos provar desse mesmo status de vida corpórea e espiritual à semelhança de Cristo. Glória a Deus. Para encerrar de uma vez por todas, eu quero ler as palavras de N.T. Wright, que vai dizer da seguinte maneira: a Páscoa tem um sentido atual para o mundo presente. Jesus ressuscitou, portanto Ele é o Messias, o verdadeiro Senhor do mundo. Jesus ressuscitou, portanto a nova criação de Deus já começou. E nós, como seus seguidores, temos uma tarefa a realizar. Jesus ressuscitou e nós devemos ser os seus arautos, aqueles que declaram, anunciando que Ele é o Senhor do mundo inteiro e fazendo com que o reino se estabeleça assim na terra como no... Isso só é possível porque Ele inaugurou essa vinda do céu aqui na terra, não mais agora de maneira pontual, intervencionista como Deus fez no Antigo Testamento, mas agora habitando na vida de cada ser humano. Eu não sei se você entendeu, mas para cada pessoa que crê, confessa o nome de Jesus, se rende ao nome dele, você está dizendo: Senhor, que eu seja aqui o templo do teu Santo Espírito, que eu seja o ponto de conexão entre o céu e a terra, que a minha vida seja uma mensagem escatológica, que a minha vida seja de fato uma declaração de que o meu Senhor venceu a morte. Assim como Paulo, estou certo de que a ressurreição de Jesus está firmemente ligada à ressurreição final de todo o povo de Deus. Ainda com a Páscoa, a ressurreição não é um evento absurdo, mas o símbolo e o ponto de partida para um novo mundo. A proposta oferecida pelo cristianismo possui essa magnitude. Jesus de Nazaré não é simplesmente uma nova religião, ou uma nova ética, ou um novo caminho de salvação. Trata-se de uma nova criação. Com a Páscoa, Pedro foi chamado a viver em um mundo novo e diferente. Se Tomé foi chamado a viver um novo tipo de fé, Paulo foi chamado para uma esperança radicalmente renovada, e Pedro a um novo tipo de amor. Esperança para nós não é hipótese de futuro. Esperança para nós é uma certeza de que o mesmo Jesus que invadiu o curso da história com o corpo ressuscitado é o mesmo que voltará e nos transformará em nome de Jesus. Quem foi abençoado, dá glória a Deus aí!